Olá gente, Francis mais uma vez, mais um vídeo para o canal. Hoje aqui passando para contar a história da Bíblia / Novo Testamento em alguns minutos, né? Só apenas um resumo do resumo do resumo, só apenas fazer algumas considerações aqui. Isso aqui é uma palestra que eu dei uma vez na igreja, num evento que a gente fez sobre a história da Bíblia. E aqui eu vou, na verdade foi um reforço depois de uma exposição que a gente fez lá do Dia da Bíblia, com várias equipes explicando. Então, hoje eu vou estar falando resumidamente aqui essa história, saltando vários pontos e apenas pontuando alguns interessantes aqui, como eu fiz na palestra aqui, tá bom? Dando alguns saltos. Então, nós temos aqui toda essa história do Novo Testamento, aí começa aí com essas questões de cartas e cópias e livros, né? Isso aí começa com a questão de Jesus descendo em direção à cruz, morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, e aí ele vai ao assunto aos céus, né? Ali com aquele advento aparecendo as nuvens, né? Aquela questão toda, tal, que todo mundo já conhece. Posteriormente a isso, as pessoas que eu digo seus discípulos, começaram a se comunicar via cartas, não havia WhatsApp, não havia nada dessas coisas. Então as pessoas começaram a se comunicar através de cartas, tá bom? E o idioma que elas usaram nesse contexto do Novo Testamento foi esse idioma aqui chamado Koiné. Koiné, que é do ano 330 ao ano antes de Cristo, ao ano 330 depois de Cristo. E nesse Koiné nós encontramos obras escritas como a Septuaginta, feita ali um pouquinho próximo ali do ano 200 a.C., um pouco mais para trás. E o Novo Testamento, que já foi feito a partir foi publicado, na verdade, escrito no primeiro século, finalizando aí quase já passando para o segundo século, isso mais ou menos 95. Beleza, então nós temos outros tipos de grego, mas o grego koiné hoje é considerado como um grego comum, o grego que se usava nos comércios, nas transações, tá? Um grego comum, normal. Talvez aí muito diferente do grego dos grandes eruditos, né? Não era lá aquele português de Camões, né? Era um português normal, comum, né? Graças aí à descoberta dos papiros de 1896, por ali assim, a gente teve alguma descoberta de vários papiros e isso ajudou bastante. Então aqui a língua grega, a evolução da língua grega, você tem vários períodos, formativo, clássico, bizantino e o grego moderno falado atualmente, né? Beleza, rapidamente, como é apenas uma pincelada do resumo, nós temos aqui algumas regiões, né? Por exemplo, tem Macedônia, Trácia, Lídia, Galácia. Nós temos a região ali da Judéia, que é aí Jerusalém, Cesareia, essas regiões sírias aí, né? O Egito e tal, as ilhas de Creta e por aí vai. Então aqui eu coloquei um mapa aqui só para dar um norte, dar uma noção que eles comunicavam por cartas. Essas cartas eram escritas em grego koiné, que se convencionou falar hoje, né? Escrita em grego koiné. Então essas comunicações demoravam muito, né? E aí se trabalhava várias e várias cartas. E aí a gente vai um pouquinho mais avançar. Aí a gente tem algumas regiões que eu terminei listando aqui. Quando a gente chega aqui em Tessalonicenses 4,16, diz assim: quando esta carta for lida entre todos vocês, a primeira parte, né, faça com que ela seja lida entre os Laodicenses. E todos vocês também devem ler, que leiam a carta dos Laodicenses, ou seja, aqui existe uma troca de carta. Vocês vão ler essa carta, depois passa para outras pessoas, pega a carta que essas pessoas já têm e aqui vocês leiam também. Aqui nós temos algumas cartas que foram perdidas, né? Esse versículo até cita alguma aqui. Nesse período em que você se comunica através de cartas, do manuscrito, o sujeito mais importante aí com certeza é o escriba. O escriba é aquele que escreve à mão, que é especialista em escrever, ou aquele que é necessariamente alguém capaz de escrever, de copiar alguma coisa. Então você não trabalha com máquina de Xerox, você trabalha com cópias e essas cópias são feitas à mão, por isso uma cópia demora dias e dias e dias para serem feitas. Nós temos aqui o material que eles usavam, já vimos que o material que eles se comunicavam ali naquele período, né, as últimas cópias que foram encontradas, elas se encontram em grego, naquele grego koiné. O material que eles usavam aqui seria o papiro. O papiro seria uma planta, essa planta aqui, e desse caule que está mostrando a seta em preto,
Eles tiram partes finas e vão formando uma espécie de folha que a gente conhece hoje. E aí tem todo o processo que não dá para explicar aqui no vídeo como essa folha, esse papiro se transforma em folha. Mas eles vão retirando desse caule aí uma espécie de folha que aí vão escrever nele. Beleza. Quanto do Novo Testamento hoje nós encontramos, segundo algumas fontes, que estão em papiro? Apenas 2% do Novo Testamento, né? Segundo alguns. Nós temos aqui um papiro importante, o mais antigo que a gente reconhece hoje no Novo Testamento, que é o papiro 52, tá? Esse papiro é importante, ele traz o texto de João 16:31, aliás, 18:31 ao 33 de um lado, e do outro lado o mesmo capítulo, só que o versículo 37 e 38. Por esta razão, alguns consideram que ele poderia ser um códice, ou seja, escrito de ambos os lados, naquele formato de um caderno normal que a gente conhece hoje, o tal dos códices, né? Apareceu aqui o... Beleza, nós temos alguns papiros, os mais importantes no sentido de antiguidade aqui, só para citar alguns que são bastante conhecidos, e na frente tem o século que ele é, aí tem o conjunto, né, o Chester Beat, por exemplo, e aí são referentes a quem os encontrou, o sobrenome, esse tipo de coisa, tá? E aí nós temos dois blocos de papiros aqui, e aí na frente tem os livros, que há algumas citações nesses livros, não quer dizer que esses papiros tem o livro completo, pode ter um versículo, apenas 2 versículos, uma parte de outro, ou alguns capítulos e por aí vai. Os papiros estão muito fragmentados. Nós temos o primeiro material que a gente citou lá seria os papiros. Os papiros eram um material mais barato, né? O papiro é o material mais barato. Então, o nome da árvore ficou sendo o nome do material. Nós temos também outra forma de escrita que seria em peles de animais, ovelhas, cabras, esse tipo de coisa, que aí você teria que trabalhar no couro, chamado de pergaminho, tá? Tem uma relação com a cidade de Pérgamo. Quanto do Novo Testamento hoje nós encontramos que estão em pergaminho? Mais ou menos 75%, pelo menos, segundo a pesquisa de alguns anos aí, tá bom? Então vamos lá, avançando aqui um pouquinho, esse material era bem mais resistente que o próprio papiro, segundo também alguns acadêmicos que são da área, né? Tudo que estou falando aqui são questões que a gente pode verificar na academia, tá? Com alguma divergência, mas é basicamente isso aí, tá? Aqui nós temos uma espécie. Aqui nós temos o Kefalis, que seria uma espécie. Aqui não é material, aqui é apenas a forma que esse material é organizado. Então, aqui no rolo, o rolo é uma forma de organização em que você pega as folhas desses papiros ou do pergaminho que você desenvolveu e você cola as extremidades dessa folha, criando assim vários e vários metros de folha. E aí você escreve ali e pronto. E você, quando quer guardar, você enrola. Você deixa tudo organizadinho e enrolado. Por isso o formato é rolo, tá bom? Nós temos um texto aqui em Hebreus que diz assim: então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. E aí está o texto, né? Como é um vídeo bem rápido, não vou entrar em muitos detalhes. Apocalipse 5:1 diz: vi na mão vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo. Então, rolo é uma forma de rolo escrito por dentro e por fora. Ou encontrar rolos que fossem escritos por dentro e por fora, segundo alguns eruditos também, era algo bem raro naquela época, tá bom? Mas vamos lá aqui. Nós temos, quando você observa em relação aos documentos importantes, nós temos aqueles papiros que eu comentei, e nesse formato de pergaminho, nós temos alguns documentos que são importantes, tá? A gente vai observar também, antes de entrarmos nesses documentos em pergaminhos, que a ideia do códice ele foi inventado no início da era cristã. Esse formatinho de caderno, nós temos o rolo, que era uma forma de você guardar aquele material enrolando. Isso aqui é uma forma que a gente chama de códice. Códice, ou em outras línguas se usa códex, né? O códice aqui. Isso aqui é uma forma de caderno, em vez de você esticar, colar várias folhas formando aí um cordão, algo bem extenso,
você coloca uma folha sobre a outra e prende em uma das extremidades. E aí você formou um códice, um caderno que a gente conhece hoje na modernidade com todo o acabamento já melhorado. Beleza? Então isso aqui seria o tal do códice. Então já falamos do material, já falamos do formato, já falamos do jeito de organizar e por aí vai. Já falamos da língua, né? E a comunicação em carta. Vamos avançar um pouquinho mais. Nós temos aqui alguns códices principais. Nós temos o sinaítico, e aí está o século que ele é, e o símbolo, o símbolo dele é o Aleph, que é a primeira letra do hebraico aí, o Aleph. Nós temos embaixo aqui o Vaticano, que é muito conhecido. Esses dois códices aqui, eles são quase sempre responsáveis por colocar na sua Bíblia aquela nota de rodapé dizendo assim, isso não se encontra nos melhores manuscritos, porque eles são do quarto século para trás. Geralmente esses documentos que colocam, que os estudiosos avaliam para dizer, olha, isso aqui não está nos melhores manuscritos. São manuscritos do quarto século para trás. E esses aqui são dos últimos manuscritos do quarto século para trás. Eles são do ano 300 e bolinha cada um. Não vou especificar aqui, por questão do tempo do vídeo. Nós temos o Vaticano, que ele foi encontrado mais ou menos aí no ano 521, um pouco mais, um pouco menos, 528, por um estudioso, um bibliotecário chamado Paulus. Ele foi encontrado na Biblioteca do Vaticano. Esse manuscrito aqui, o Erasmo de Roterdã utilizou-se para fazer a sua tradução, usou-se lá no texto grego e tal, por aí vai. E a partir dele começou a ser mais divulgado. Até a descoberta do sinaítico, o Vaticano era considerado o mais importante, tá bom? O sinaítico não falei, mas ele foi descoberto por Tischendorf, e foi descoberto mais ou menos no ano de 1800, e alguns colocam 44, outros colocam 59, tá? Basicamente isso aí. E eles são datados, foram encontrados no século XIX, entretanto eles são datados do quarto século, beleza? São documentos que às vezes se tem o Novo Testamento todo, às vezes se tem parte do Antigo Testamento, o Pastor de Hermes e por aí vai. Outros livros que não fazem parte do Novo Testamento. Nós temos o Alexandrino, que tem esse nome porque ele foi trazido aqui para o Ocidente, mais para esse lado de cá, ele veio de Alexandria, daquela região, ele faz parte daquele tipo de texto ali. Daquela região. Ele foi encontrado em 1621, mais ou menos. O Efraimi, ele é do quinto século, né? E aí essas letras em vermelho são os códigos técnicos que eles são identificados. Nós temos o Beza, por exemplo, que é do quinto, sexto século. E aí por aí vai. Esses são os principais documentos mais antigos assim que a gente poderia citar de forma mais rapidamente. Ok, esses livros, graças às várias citações que nós temos dos pais da igreja, as reuniões, tal, as determinações, se transformaram em livros e chegou a Bíblia que a gente conhece hoje. Nós temos aqui no período chamado Idade Média, a Bíblia, ela, como a maioria dos livros, ela tinha dificuldade de circulação, uma vez também que ela estava ali no comando da igreja, ela passou a estar no comando da igreja, por exemplo, a igreja católica. Alguns colocam aquelas imagens, a Bíblia estava acorrentada, esse tipo de coisa, né? Mas sempre tem as ideias, a Bíblia estava acorrentada nesse tempo, a igreja não queria que as pessoas soubessem. Não, você tem vários fatores ali, você tem um índice de analfabetismo muito, muito grande, você tem a dificuldade de produção desses livros, né? Não é igual hoje, e aí você tem várias dificuldades que não necessariamente se repousam somente, se resume somente à vontade da igreja de não querer compartilhar esses livros, tá? Esconder a Bíblia, mas ali você tinha realmente algumas dificuldades. Alguns tradutores, aí já finalizando a Idade Média, quando a gente fala de Idade Média, você fala do ano 476 até 1453, esse é o período mais ou menos de 1000 anos que a gente chama de Idade Média. Nesse período você tem talvez uma das Bíblias mais importantes, a Vulgata Latina, né, escrita em latim, a igreja de fala latina e a administração em latim. Até recentemente os padres em algumas regiões ainda liam algumas partes da Bíblia lá na missa em latim, né, isso é fato. Beleza, então, só voltando aqui, esses tradutores, muitos deles foram mortos por essa tentativa de compartilhar a Bíblia com outras línguas, outros povos, os povos menos favorecidos. Então você tem história disso aí, eu não vou entrar nessa questão, mas muitos tradutores foram realmente enforcados, queimados,
por querer compartilhar a Bíblia com o povão, também por outras questões, outros cuidados da igreja da época em cada região, que interesses políticos e por aí vai, que eu também não vou entrar nessa questão, é só para dar um norte. Aí nós temos o segundo material que a gente vai escrever, Bíblia, que a gente vai escrever aqui a observação sobre Bíblia. Então a gente tem um material chamado papel. O papel ele passou a existir, né, já mais ou menos no século XII, ali, mais ou menos ali, por ali assim, na Europa, na China, isso aí, o papel já existia há muito tempo, né, até antes de Cristo. Mas na Europa ele já chegou mais ou menos por aí. Então nós temos uma observação, vou só fazer um parênteses aqui relacionado àqueles documentos que eu citei do quarto século para trás, ali alguns, né, citei praticamente ali do sexto para trás, eles têm uma característica que eles são escritos em maiúsculo, né, o minúsculo vai tomar conta lá pelo nono século, que o minúsculo vai dar aquela evolução e tomar de conta da escrita, né, a letra minúscula, o restante era tudo maiúsculo, emendado e por aí vai. Aqui nós temos o papel, que foi uma das grandes revoluções que a gente está hoje vivendo ainda a era do papel. Quanto de papel nós temos que estão escritas obras do Novo Testamento? Mais ou menos 23%, segundo alguns eruditos, tá bom? Só para dar um norte aqui. Posteriormente, no ano de 1450, nós tivemos aí a máquina de impressão tipográfica do alemão chamado Gutenberg. Tá? O alemão Gutenberg não inventou essa máquina, mas ele pegou uma ideia dos chineses e aprimorou, porque na parte das letras os chineses usavam material tipo madeira lá para dar um suporte, e ele colocou metal, então ele conseguia fazer um trabalho muito mais rápido, sem desgastar ali aquela estrutura. E a partir dessa questão dessa máquina, a invenção dessa máquina, a gente saltou do manuscrito, onde o mais importante seria o escriba, e passou para a cópia eletrônica, essa cópia que a gente pode ir hoje numa livraria, numa papelaria, por exemplo, em qualquer lugar em casa, você vai encontrar uma máquina que consegue imprimir, fazer infinitas cópias ali em poucos minutos. Então, se você levasse meses para copiar o livro de Mateus, agora você consegue fazer isso aqui em muito pouco tempo. E isso aqui vai ajudar muito as revoluções que vêm depois, por exemplo, a Reforma Protestante de 1516, acho que é isso por aí assim, Lutero e outra galera, porque os panfletos que são divulgados ali na Europa, eles podem ser confeccionados bem rápido, então em uma quantidade maior. A partir daí, não somente a Bíblia foi publicada, mas também outros livros começaram a ser publicados. Assim, os livros começaram a correr de um lado para outro e você tem a chance hoje de ter infinitos livros que você quiser aqui, tá bom? Então, nós vamos aqui para outra questão, que é basicamente a ideia do Lutero surgiu com essas revoluções, graças também a essa invenção da imprensa, né? Hoje nós temos Bíblia de todo tipo, vários modelos, capas e tudo mais, mas antes não era assim. Eu li em algum lugar que se você quisesse produzir uma Bíblia, você teria que matar mais ou menos umas 300 ovelhas para ter pele suficiente para fazer isso aí. Ou seja, não é algo tão simples, né? E aí tem N fatores que também não é o objetivo do vídeo, o objetivo era ser rápido. Entretanto, a gente passou quase do papel para outra revolução, essa revolução tecnológica aqui, a digital, onde a Bíblia hoje está no celular, ela está no digital, no mundo digital. Então tivemos lá o papiro, depois tivemos o pergaminho. Entre os judeus essa história é um pouco diferente, mas tudo bem, no Novo Testamento funciona assim. Aí depois nós tivemos outros materiais e papel, chegamos no digital, ou seja, o material ele vai mudando, a forma vai mudando, mas a palavra ela continua a mesma, né? Nesse sentido, ela continua sendo transmitida. Hoje aí tem alguns dados sobre o Novo Testamento, você pode pegar e ler. O Novo Testamento é um daqueles documentos que tem a maior comprovação histórica de cópia, o maior número de cópias, né, de testemunhos aí. Você pode verificar, por exemplo, mais ou menos 1 milhão de citações dos pais da igreja e um pouco mais de 6 mil cópias aí de Novo Testamento, somente em grego, 10 mil em latim e 10 mil em outras línguas aí, citando alguns eruditos aqui, beleza? Então a Bíblia não é um mero livro divino, não é um mero livro, mas uma criatura viva com um poder que conquista aquele que se opõe a ela.
Napoleão, né? Uma frase supostamente atribuída a Napoleão. A Bíblia é o livro mais valioso entre todos os livros que já foram impressos, e aqui a gente vai chegando para o final. Basicamente é isso, tudo se resume a esse começo aqui, onde Jesus não mais está na cruz, mas ressuscitou. É isso aí. Obrigado por ter chegado até aqui nessa história tão rápida aí, a história da Bíblia assim tão rápida, apenas em alguns minutos. Até o próximo vídeo. Comente se você gostou, se algum ponto que você acha importante colocar. O cano não coloquei aqui porque já fiz somente uma pincelada por cima ali. Não era o objetivo desse vídeo, né? Isso aqui tem um contexto da feira que a gente estava desenvolvendo lá, né? Então isso aqui já foi exaustivamente explicado pelo pessoal lá. E aqui eu não quis adicionar. Beleza? Valeu, fui!